Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento para nossa aula, para o nosso curso. Na última aula, né, a gente falou, vou continuar aqui com os nossos slides, a gente falou bastante sobre equilíbrios de oxirredução, né? A gente abordou então as semi-reações de redução, falamos sobre o potencial padrão de redução e falamos bastante também sobre a equação de Nernst, tá? E a gente discutiu um tanto, eu acho, sobre o fato de que equilíbrios de oxirredução são equilíbrios químicos também. Então a gente pode utilizar as mesmas ferramentas qualitativas que a gente utiliza, como por exemplo o princípio de Le Chatelier, para interpretar equilíbrios químicos, a gente pode também utilizar para interpretar equilíbrios de oxirredução, que são equilíbrios químicos. Então a gente tem uma familiaridade em utilizar, por exemplo, o princípio de Le Chatelier para equilíbrios ácido-base, a gente pode utilizar, né, o mesmo princípio para equilíbrios de oxirredução, tá bom? Então nessa aula eu quero continuar falando um pouquinho sobre isso. A gente vai dar uma relembrada na equação de Nernst, falar de alguns formalismos rapidamente, mas depois a gente vai falar de uma aplicação, né, das aplicações analíticas, como é que a gente pode utilizar os equilíbrios de oxirredução para aplicações práticas analíticas, tá? Para a gente poder descobrir o título de amostras, fazer titulações, né, de oxirredução, que a gente chama também das volumetrias redox, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que a gente parou nesse slide, né? Nesse eu acho que a gente foi para frente e voltou um, mas a gente parou nesse exemplo, né? Porque esse exemplo para mim é o que está introduzindo agora, então, uma titulação de oxirredução, tá? Então a gente está aqui imaginando, vamos imaginar que a gente tem uma amostra de ferro, uma amostra de ferro 2. E nem sempre a minha amostra vai ser só de ferro 2, tá? Às vezes as amostras de ferro são amostras de ferro 2 com ferro 3. E mais para frente nessa aula, a gente vai falar de uma estratégia que a gente pode utilizar para converter qualquer traço de ferro 3 que tenha quantitativamente ferro 2 antes da nossa titulação. Tá? É importante ressaltar que, por convenção em geral, né, a gente escreve as reações de redução, mas nesse caso está vendo que a do ferro é uma reação de oxidação, mas só porque aqui é mais conveniente, né, na hora de eu somar a reação. Mas enfim, né, esse é o potencial de redução do ferro, e a gente conseguiu ligar que esse potencial de redução ele tem a ver com a termodinâmica, né, desse equilíbrio, que sentido que esse equilíbrio tende a ocorrer. Tá? E a gente falou que se eu só tivesse, por exemplo, ferro 2 em solução, ou que seja ferro 2 e ferro 3, eu tenho esse potencial de redução, então eu tenho essa capacidade de realizar trabalho químico, tá? Mas se só tem uma espécie em solução, eu não consigo realizar esse trabalho químico porque essa espécie não tem com quem reagir. Então a gente tem que juntar essa espécie com uma outra espécie para que eu possa ter uma reação química e tirar proveito, então, desse potencial de trabalho químico que essa espécie pode realizar. Tá? Então, nesse caso, se eu pego, por exemplo, uma solução, uma amostra contendo ferro 2, né, o ferro 2 pode a ferro 3, existe um potencial de redução, né, associado a esse par. E se eu colocar, por exemplo, uma espécie, isso aqui é um exemplo clássico em química analítica de oxirredução, se eu pegar uma solução de sério 4, por exemplo, né, o par sério 4, então aqui eu estou o par sério 4, sério 3, então aqui eu tenho sério indo, né, sendo reduzido para sério 3, possui um potencial de redução de 1,61 volts. Tá? Então o potencial, né, é relativamente alto de redução, significando então que essa espécie tem um poder oxidante alto. A gente poderia então reagir sério 4, nesse caso do exemplo, com o ferro 2, levando então o que? A oxidação do ferro 2 a ferro 3 pela redução do sério 4 a sério 3. Então, numa aplicação prática analítica, que de novo é um exemplo muito clássico, eu posso ter uma amostra de ferro e eu posso utilizar sério 4 como meu titulante. Tá? Então, eu posso adicionar sério 4 em solução para converter de maneira quantitativa esse ferro 2 a ferro 3. Então, esse vai ser um exemplo que a gente vai falar bastante, a gente vai discutir a curva de titulação, né, de ferro 2 com sério 4. Bom, vamos continuar relembrando então um pouquinho, né? Vamos falar sobre a equação de Nernst, que a gente falou bastante. E aqui eu tento trazer alguns formalismos que talvez a gente passou rapidamente na última aula, né? Mas, de novo, para a gente fechar e ficar bem claro, né, que existe uma relação muito clara, né, entre a variação da energia padrão de Gibbs, né, bom, a variação da energia de Gibbs, não só a padrão, com o potencial de uma reação que está acontecendo, tá? Então isso aqui é uma relação fundamental, né? E desse lado do slide, nessa parte, a gente tem mais ou menos como a gente poderia deduzir a equação de Nernst. Eu não quero que vocês deduzam, mas só para vocês verem como a gente chega e é super fácil. E o interessante é que isso a gente está acostumado a trabalhar, pelo menos na fisicoquímica, né? Talvez vocês já tenham visto essa relação, em que associa a variação da energia de Gibbs com a variação da energia padrão de Gibbs, né, em uma reação em que não está em condições padrão, então eu tenho o coeficiente da minha reação. Tá? A equação de Nernst ela faz exatamente a mesma coisa, como a gente discutiu. Ela associa um potencial ao potencial padrão,
né, de uma reação, né, aqui o quociente, que não está em condições padrões. Então, tenho aqui a temperatura, eu tenho a constante dos gases, eu tenho o número de elétrons envolvido no processo e eu tenho a constante de Faraday. E a constante de Faraday, ela vai aparecer muitas vezes para a gente durante o curso, né, quando a gente vai falando das técnicas eletroanalíticas e potenciometria também bastante. Bom, a constante é aproximadamente 96.500 coulombs por mol. Então, a gente, né, por convenção, a gente falou que a gente escreve as reações de oxirredução como semi-reações de redução, tá? E aqui vem desse formalismo, né? Lembra que é sempre um quociente de uma reação, né? Então, é sempre produto sobre reagente. Como a gente convencionou que, né, vai ser sempre de redução, por isso que eu tenho aqui sempre os produtos, né? O produto, que nesse caso é a espécie reduzida, sobre a espécie oxidada. Tá bom? E aqui eu tenho um logaritmo natural, né? Então aqui eu estou fazendo uma conversão, eu estou convertendo o valor da constante dos gases, estou pegando a temperatura, né, e a constante de Faraday, e estou jogando tudo numa constante só, e passando de logaritmo natural para logaritmo base 10, por isso 0,059. Tá? Então aqui a gente está trabalhando, né, a condições de temperatura ambiente. Então isso é uma aproximação, mas a gente utiliza essa aproximação para a maioria dos casos, sendo então que a única variável passa a ser agora, então, né, desse pacote de variáveis que eu englobei numa só, passa a ser o número de elétrons. Tá? A gente falou desse exemplo e a gente discutiu ele extensivamente para a gente poder, inclusive, fazer esse paralelo e entender que uma reação de oxirredução, ou nesse caso uma semi-reação de redução, é um equilíbrio químico. Então, se a gente muda a concentração de uma espécie, né, a gente desloca o equilíbrio para um lado ou para o outro. Então, foi por isso que a gente falou em relação à concentração de cloreto em solução. E a gente viu como isso afetaria o potencial, né, que eu poderia ler numa célula eletroquímica. Caso eu tivesse, né, ela montada, eu conseguiria ler um potencial associado então aqui à redução da prata em meio de cloreto. A gente escreveu a equação de Nernst para essa reação e vocês mesmos me ajudaram, né, falaram que as atividades, né, são unitárias e constantes das espécies sólidas, então sobra apenas a consideração de cloreto para mim. Essa aqui é a equação de Nernst para essa reação. E aí a gente, né, se perguntou o que aconteceria se a gente mudasse a concentração de cloreto e, né, vocês mesmos me ajudaram a entender que se eu vario a concentração de cloreto, eu vou deslocar esse equilíbrio para um lado ou para o outro. E deslocando o equilíbrio para um lado ou para o outro, eu vou afetar, né, o potencial que eu vou estar. O potencial, esse é o potencial padrão, mas vai afetar o potencial, esse aqui, é o potencial que poderia estar lendo ou o potencial da solução em si. Então a gente discutiu isso. E aí, só para a gente lembrar, eu queria trazer, né, para fixar esse conceito, um exercício para vocês. Aí o que esse exercício diz é que a gente monta uma celinha eletroquímica, e né, dessa maneira, muito parecida com uma pilha. Né? Num dos lados da minha celinha, eu tenho então um eletrodo padrão de hidrogênio, e aqui a gente pode começar a introduzir mais os nomes que a gente vai falar mais para frente. Eu tenho um eletrodo referência, né, de hidrogênio, todo mundo em condições padrão. E do outro lado eu tenho um fio então, de prata, recoberto com cloreto de prata, numa solução contendo uma certa concentração de íons cloreto. Tá? Então, se eu medir, eu posso colocar um voltímetro digital para medir o potencial entre essas duas, né, esses dois compartimentos da minha célula eletroquímica. Então, o que o exercício pergunta para a gente, né, primeiro sabendo que o potencial lido no voltímetro é de 0,194 volts, quando a concentração de cloreto no reservatório é 3 molar, calcule o E0 do par, né, para prata e o cloreto de prata. Então eu queria resolver com vocês, né, e aí só eu vou voltar rapidamente aqui para o slide, né, a gente já tem a equação de Nernst aqui para essa reação que a gente construiu junto e a gente vai partir dela mesmo, tá? Então, deixa eu vir aqui na nossa questão, eu só mudar minha cena. Então vamos lá. Então, os dados que são dados para a gente é que a concentração e o potencial líquido. Então, vamos escrever a equação de Nernst para esse sistema. Tá? Então, deixa eu ver se vai aparecer. Vai. Então, E vai ser igual ao potencial zero, que é esse que eu quero descobrir, menos 0,059, tá? O log da concentração de cloreto em solução. Então, a gente pode já começar a substituir os valores que foram dados. Eu sei que o potencial, né, que está sendo lido é de 0,194, vai ser igual ao valor de zero, que eu quero descobrir, menos 0,059 log de 3, que é a concentração que foi dada. Tá bom? Então aqui eu vou só fazer essa conta na calculadora rapidamente. Então daqui sai aqui 0,194, vai ser igual ao meu E0
menos 0,0281. Tá? Então agora fica fácil da gente resolver, né, o nosso potencial padrão, que é o que a gente está aqui, o exercício está pedindo. Então a gente vai ter 0,194 mais. Isso me dá um potencial padrão, então, de 0,222 volts. Tá? Então, se a gente olhar, inclusive, deixa eu voltar para a minha cena, se a gente olhar no slide anterior, esse é exatamente o potencial padrão do par. Tá? Então a gente calculou ele num exemplo super simples. Se a gente continuar então com o nosso exercício, que ele pergunta agora, que se eu trocasse então a minha concentração de cloreto, que originalmente era 3 molar, qual seria o potencial que seria lido no meu multímetro? Seria um potencial maior ou menor do que os 0,194 volts lidos anteriormente, quando a concentração era 3. Então aqui a gente olha para o nosso equilíbrio aqui embaixo, tá? E esse equilíbrio então vai facilitar responder essa questão, assim como a gente fez na aula. Então o que acontece? Se eu estou diminuindo a minha concentração de cloreto, eu estou fazendo o que com essa reação? Então se eu tenho menos cloreto aqui, estou deslocando esse equilíbrio, né, nesse sentido agora. Né? Eu estou favorecendo a reação de redução da prata. Se eu estou favorecendo a reação de redução da prata, o que acontece é que eu estou aumentando o potencial. Então, o potencial que eu vou ler vai ser maior do que o 0,194. E a gente pode até calcular rapidamente esse potencial, né, só para vocês verem como é feito. Deixa eu só trocar minha cena aqui. Tá? Então, na situação agora, quando a minha concentração de cloreto for igual a 0,1 molar, a gente resolveu pelo equilíbrio, né? Então a gente sabe que a gente diminuiu a concentração dos produtos, então a gente está favorecendo a formação dos produtos, mas a gente pode vir aqui e falar então que E vai ser igual ao E0, a gente calculou do item anterior, então 222 milivolts, menos 0,059, o log da concentração de cloreto, que agora é 0,1. Então se eu faço essa conta rapidamente, a gente chega que o meu potencial vai ser igual a 0,281 nesse caso. Deixa eu só, vocês verem, 0,281 volts. Então esse é um potencial maior, como a gente já preveu, só olhando o equilíbrio. Então, a gente viu que a gente diminui a concentração de cloreto, então a gente está deslocando o equilíbrio nesse sentido aqui, então o potencial vai aumentar. Tá? Aí o exercício ainda pergunta qual que é a salinidade de uma amostra, né? Se eu colocar a amostra nesse compartimento, sabendo que o potencial que eu li é de 0,297 volts. Então, isso é super legal porque vocês fizeram, né, esse experimento, vocês fizeram por titulação de precipitação, mas vocês calcularam a salinidade da água do mar, né, utilizando a salinidade como se fosse a concentração de cloreto. Então, o que a gente está perguntando aqui basicamente é qual que é a concentração de cloreto nesse reservatório, se eu coloco uma solução desconhecida e eu leio um potencial de 0,297. Tá? E a gente acabou de calcular um potencial para uma solução, né, 100 milimolar. E a gente viu que esse potencial deu um pouquinho menor do que esse potencial livre. Então a gente já tem alguma informação, a gente sabe se a concentração é maior ou menor. Nesse caso a gente sabe que a concentração de cloreto vai ser menor ainda, né? Porque lembre, se eu diminuir a concentração de cloreto, eu desloco para cá. Então significa que se esse potencial está maior do que no item B, no segundo item da questão, então eu devo ter uma concentração menor ainda. Tá? Então a gente pode voltar aqui para resolver. Então, a gente volta para a equação de Nash, tá? Para esse exercício, não devia ter apagado tudo, mas tudo bem. Então, que E vai ser igual a zero menos 0,059 log da concentração de cloreto, tá? Do sistema. E concentração de cloreto, nesse caso, é exatamente o que eu quero descobrir. Tá? Do que o exercício me dá e do primeiro item da questão, eu sei então que eu estou lendo um potencial de 0,297. Eu sei que o meu potencial padrão é 222 milivolts. Tá? Concentração de cloreto. Aí eu posso rearranjar as coisas aqui um pouco. Eu já vou fazendo na calculadora para facilitar. Então, eu sei que o log da minha concentração de cloreto
ser igual a menos 1,271. Então aqui sai aqui minha concentração de cloreto, né? 0,0535 molar. Tá? E aí, se vocês lembrarem do experimento que vocês fizeram, isso é próximo da mediana do valor de vocês, né? Para mostrar aproximadamente 50 milimolar de cloreto. Então, isso é só para vocês verem uma aplicação prática e a gente vai falar sobre isso na potenciometria, mas acho que esse exercício ajuda, né, a cimentar um pouco, né, esses conceitos que a gente tem falado até então e como usar a equação de Nernst, entender que é um equilíbrio, que a gente pode analisar ele qualitativamente, só, né, entendendo que é um equilíbrio químico, e que a gente pode aplicar o princípio, por exemplo, de Le Chatelier. Bom, vamos agora falar então das titulações de jogos de redução mesmo, o assunto dessa aula. Tá? Eu trago aqui para vocês, né, uma comparação para vocês poderem fazer um paralelo, porque eu acho que as titulações de neutralização, né, as volumetrias de neutralização, ácido base, elas são mais intuitivas, ou pelo menos é um lugar mais comum que a gente consegue fazer esses paralelos. Então a gente tem um equilíbrio, né, ácido base, nesse caso, quando se faz a titulação, né, vocês acompanham, né, quando vocês estão titulando de alguma maneira, a concentração de prótons dessa solução, e aí quando a gente tenta descrever em partes da curva de titulação, especialmente quando a gente tem, né, ácidos e bases fracas no meio, a gente acaba descrevendo então o pH da solução, né, a concentração de próton, querendo ou não, o negativo do logaritmo da concentração de prótons, pela equação de Henderson-Hasselbalch. Então, que relaciona o pH da solução com o pK da espécie e o quociente da relação. Tá? E aí, se a gente faz um paralelo com as titulações das volumetrias redox, então aqui a gente tem uma semi-reação de redução, né, como foi convencionado. Nela a gente vai acompanhar, de certa maneira, a variação do potencial daquela solução, e esse potencial vai ser descrito, então, pela equação de Nernst, né, que a gente tem falado até então. Então, acho que dá para ver que existe um paralelo, inclusive, visual entre as equações, né, o formato delas. Então, isso já vai trazendo alguma familiaridade para vocês. Né? E se a gente fala, então, que tem esse paralelo, e a curva de titulação de ácido-base, acho que é muito clara na cabeça de vocês, né? É uma curva sigmoidal. Inclusive, tem uma outra coisa sigmoidal aqui no vídeo, que a gente vai falar mais para frente das aulas de voltametria, mas é uma curva sigmoidal, e a gente está vendo que quem descreve o potencial, né, é uma equação que é muito similar. A gente pode imaginar então que essa curva de titulação também vai ser sigmoidal. Então, por exemplo, no caso da titulação do ferro 2 com soluções de sério 4. Tá? Então é isso que a gente vai falar bastante hoje. A gente vai tentar, inclusive, montar essa curva de titulação, como vocês fizeram para todas as volumetrias até então, mas especialmente para ácido base, que a gente trata, né, da composição da solução antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e depois do ponto de equivalência. Então, se a gente der uma olhada aqui, no exemplo que eu trago para vocês, né, de uma curva de titulação, né, de uma amostra de ferro 2 nesse caso, está sendo titulada com sério 4. Então, aquele exemplo que eu dei logo no começo. Essa aqui seria, então, a minha reação global. Tá? Seria essa aqui. Então, se a gente olha essa titulação, tá? A gente olha essa curva de titulação, a gente vai ter potencial. Vocês estão acostumados a ver essa curva, né, com pH, por exemplo, no caso da volumetria de neutralização. Mas aqui a gente está vendo potencial. Então, a gente tem um potencial da solução, né, e a gente tem aqui o volume adicionado de titulante. Então, acho que a primeira coisa que já fica evidente, né, é esse perfil sigmoidal dessa curva, como eu já havia comentado com vocês. Tá? Existe um grande salto, então, no começo da minha titulação eu tenho um potencial que está estável próximo de um valor, e de repente eu tenho um grande salto de potencial, e esse potencial se estabiliza depois num outro valor. E esse salto de potencial define, então, para mim, o meu ponto de equivalência dessa titulação. Tá? Então, eu já digo aqui para vocês que esse salto de potencial está relacionado, então, com o ΔE dessas reações. Tá? Então, quanto maior for a diferença de potencial entre o meu analito e o meu titulante, maior vai ser esse salto de potencial. Isso, né, é exatamente igual nas volumetrias de neutralização, na titulação ácido e base. Né? Quando eu tenho um ácido forte e base forte, eu tenho um grande salto de pH, e quando eu tenho, né, um ácido fraco, uma base fraca, uma mistura dos dois que seja, eu tenho um salto muito menor, muito menos definido. Tá? E óbvio que analiticamente, por questões de facilidade de interpretar, né, de reconhecer o meu ponto de equivalência, eu quero os maiores saltos possíveis. E aqui eu já trago esse spoiler de que os paralelos continuam para indicadores, por exemplo. Né?
Então, na questão, quando a gente está fazendo as volumetrias de neutralização, a gente procura indicadores visuais que viram, tem o seu ponto de viragem próximo do ponto de equivalência. Nas volumetrias de oxirredução vai ser a mesma coisa. Existem indicadores visuais, tá? Que são espécies que se oxidam ou se reduzem, mudando de coloração, e a gente vai querer espécies que vão se oxidar ou se reduzir em potenciais aqui próximos ao ponto de equivalência, para poder indicar para a gente, tá bom? Então, esses paralelos eu vou fazer eles durante toda essa aula, mas só para ficar claro, eu acho que até para talvez desmistificar ou naturalizar essa curva de titulação de oxirredução. Tá? Antes da gente continuar falando sobre ela, eu vou dar para vocês aqui, eu vou abrir, né, são duas planilhas do Excel, a gente vai trabalhar com uma agora, que são, eu falo até entre aspas, simulações, porque é algo muito simples, mas são planilhas que ajudam a gente a construir essas curvas. Essa curva foi construída lá, e elas vão estar disponíveis, né, para vocês no Disciplinas também, para vocês brincarem se quiserem, e eu acho que elas ajudam a gente a entender alguns conceitos. Então, uma das planilhas que vão estar disponíveis chama TIPPOT versão 2. Né? Existe uma outra para destilação do permanganato, que a gente fala um pouquinho mais no final da aula. Mas nessa planilha, simplesmente o que a gente tem, então, é uma amostra, né? uma espécie que está sendo titulada, e a gente tem que colocar o potencial padrão de redução dessa espécie, o número de elétrons e qual é a concentração dessa espécie. Né? Como a gente está simulando, a gente tem que saber. A gente tem que colocar também, então, qual que é o nosso titulante, qual que é o potencial padrão de redução, né, da espécie titulante, o número de elétrons envolvidos e a concentração. Tá? E também a gente tem que colocar o volume de amostra que está sendo utilizado. Então, é legal a gente ver que a gente consegue construir, e nesse caso a gente está trabalhando com ferro. Para vocês lembrarem, esse é o potencial do ferro e esse é o potencial do sério 4 mesmo. Então, essa é a curva que vocês estavam vendo. Tá? E o que eu acho interessante dessa planilha, né, ela mostra que é a distribuição de espécies, e vocês fiquem à vontade para modificar quais espécies aparecem, vocês poderiam colocar sério aqui também, não tem problema nenhum. Tá? Mas logo a gente pode então ficar brincando e ficar tentando ver o que aconteceria se eu mudasse o potencial das minhas espécies, como que isso alteraria o formato da minha curva. Tá? Então, acho que a primeira coisa antes de mudar o potencial, eu queria mudar aqui, né, o número de elétrons. E se eu estivesse utilizando um titulante que, na realidade, o processo de redução envolve 2 elétrons? O que aconteceria? Então a gente vem aqui, a gente faz isso, e tudo que a gente vê é que, na realidade, agora eu antecipei o meu ponto de viragem. Tá? E isso é porque é a estequiometria da reação. Mesma coisa com ácidos e bases. Tá? Então eu estou alterando a estequiometria da minha reação, então eu preciso de menos titulante agora, afinal, né, cada mol de titulante envolve 2 elétrons e cada mol do meu titulado da minha amostra apenas 1. E obviamente eu estou trabalhando aqui com concentrações equimolares, né, das minhas duas espécies. Tá? Então se eu volto isso aqui para 1 de novo, a gente vê que eu só desloquei, né, o meu ponto de viragem. Eu poderia obviamente mudar a concentração, teria o mesmo efeito, mas acho que o mais interessante é a gente dar uma olhada nesse salto de potencial, tá? E aqui, se a gente olhar as minhas legendas, né, o roxo é o ponto de equivalência, e o tracejado aqui, a gente pode ver que é a derivada, né, a variação do potencial do volume é a derivada dessa curva, basicamente. E eu não sei se vocês discutiram isso necessariamente, né, nas curvas de titulação, mas esse é um modo da gente identificar esse ponto de inflexão. Tá? Então, na minha curva sigmoidal, meu ponto de equivalência vai ser no ponto de inflexão dessa curva. Então, eu posso fazer a derivada dela, e é exatamente isso que essa linha tracejada está me marcando. A gente tem a derivada exatamente no ponto de equivalência. Tá? O ponto verde me marca a metade do volume do ponto de equivalência. Isso vai ser importante a gente discutir nos slides, e já dá para vocês fazerem um paralelo, obviamente, com o que vocês viram em relação à volumetria de neutralização. Tá? Mas então, tá vendo que a gente tem um potencial, e esse potencial ele é relativamente estável no começo da minha reação, e ele está por volta de 0,77, tá? Então é importante a gente ver isso. E depois, no final, né, após o meu ponto de equivalência, ele se estabiliza próximo de 1,61. Tá? Então, como eu disse, esse salto de potencial, esse delta na viragem, que é super importante, que a gente quer que ele seja sempre o maior possível, ele tem a ver com a né, delta de potencial padrão dessas espécies. Então, se a gente, por exemplo, agora uma espécie, vamos imaginar que não é mais ferro, ou uma espécie qualquer que o potencial for 0,5, a gente pode ver que esse potencial aumenta, né, obviamente. Mas vamos dizer que eu tenho uma espécie, então, que eu tenho um potencial 1,1. A gente pode ver como esse salto diminui bastante. Tá? Então, a altura desse salto, né, o salto de potencial, assim como vocês viram no pH, ele tem a ver aqui com o delta de potencial. Lá tinha a ver com as diferenças de pK das espécies, mas aqui ele tem a ver com o delta de potencial. Né? É óbvio que eu posso variar também o do meu titulante, sem problema nenhum.
a gente pode ver como aumenta ou como diminui, né, esse salto de potencial aqui. Então, acho que essa planilha é interessante para vocês verem esses princípios. A outra planilha do permanganato é um pouco mais legal e a gente vai voltar para ela no fim dessa aula. Mas pelo menos a gente consegue, né? Vocês têm essa liberdade de, em vez de fazer uma série de experimentos, e até com combinações de potenciais e de estequiometrias de concentrações infinitas, vocês entenderem um pouco o formato dessa curva, para onde ela vai, o que afeta ela. Tá bom? Então fiquem à vontade para usar, vai estar no Disciplinas, e a gente vai usar bastante ela agora no resto dos nossos slides. Deixa eu voltar para cá. A gente retorna para os nossos slides. Tá? Então essa curva que a gente estava vendo agora há pouco, né, na simulação, ela foi simulada usando aquele programa que está disponível para vocês, aquela planilha no Excel. E o que a gente pode fazer agora é começar a destrinchar essa curva de titulação da mesma maneira que vocês fizeram para as titulações, né, por exemplo, de ácido base. A gente vai tentar ver a composição da solução antes do ponto de equivalência, né, no ponto de equivalência e depois do ponto de equivalência, e tentar entender por que ela tem esse potencial, por exemplo, antes, por que tem esse potencial aqui e por que ela tem esse potencial, né, depois do ponto de equivalência. Então, se a gente olhar nesse próximo slide, bom, como eu disse, a gente vai analisar essa curva, né, essas três regiões, né, e a primeira que a gente vai começar é logo aqui no começo, tá? E antes de eu adicionar qualquer gotinha do meu titulante. Então eu tenho uma amostra, minha amostra é uma amostra de ferro 2, então nessa amostra eu tenho teoricamente só ferro 2, tá? E a gente vai discutir a composição dela um pouquinho, mas eu trago a atenção de vocês que reparem que se essa, né, o tracejado mostra derivada e a inflexão, reparem que eu tenho uma inflexão aqui no começo. Tá? E existe um motivo para essa inflexão que a gente vai discutir agora. Tá? Mas o mais importante, né, da gente discutir logo no começo, é que então se eu tenho uma amostra que só tem ferro 2, né, essa amostra nunca viu sério 4, não tem sério 3, tá? Essa amostra que tem só ferro 2, e talvez um pouco de ferro 3, como a gente comentou no começo da aula. Tá bom? Mas o importante é que naquele Erlenmeyer, se eu estiver fazendo uma titulação mesmo, uma volumetria, eu só tenho ferro em solução. Tá? Então, quem vai me definir o potencial, né, nesse momento tem que ser o par ferro 2, ferro 3. Então, eu posso, né, escrever a equação de Nernst, como está escrito aqui, para o par ferro 2, ferro 3. Tá? Eu escrevo, né, na forma, a gente convencionou a forma da redução do ferro, apesar de que a reação é uma reação de oxidação dele, a gente escreve a equação de Nernst para a redução nesse formato. Tá? Então a gente sabe que o potencial da solução, esse aqui, ele tem que ser dado, né, por essas espécies. No começo ou final vão ser as únicas que vão existir, né, no meu Erlenmeyer, na minha amostra. Tá? Então se eu mostro agora a composição das espécies, tá? E aqui é importante só a gente olhar esse azul escuro, que seria o ferro 2+, a gente pode ver que no começo a gente tem, né, só ferro 2+, e nenhuma das outras espécies tem solução. Tá? Então só ela que vai estar presente na minha amostra. Então, se a gente olha antes do ponto de equivalência, e isso aqui vai valer, né, especialmente para esse começo aqui, a gente tem uma quantidade muito grande de ferro 2+. Ferro 3, vamos assumir agora que é zero, ela poderia ser muito pequena, mas ela é zero, e eu não tenho nada de sério 4 ou sério 3. Tá? Então, a gente já chegou à conclusão que a equação de Nernst que rege o potencial no começo, ela vai ser dada pelo par ferro 2, ferro 3, mas eu tenho um problema. Se meu ferro 3 a quantidade é zero, né? Quando eu resolvo essa equação, eu vou ver que eu tenho um potencial indefinido. Tá? E esse potencial indefinido logo no começo, é por isso que tem esse salto de repente, tá? Porque na primeira gotinha que eu coloco de sério, o sério vai, então, reagir com o ferro 2 e vai gerar um pouquinho de ferro 3. Então essa concentração deixa de ser zero a partir da primeira gota. Mas antes disso, esse potencial ele é meio indefinido. Ele tem um valor na prática, porque sempre existe quantidades traço de ferro 3 em solução que vão definir um potencial, mas, né, para fins teóricos que seja, esse potencial ele é indefinido, ele só vai ser definido a partir da primeira gota de titulante colocada. Para fins práticos isso não é verdade, mas vocês ainda, se fizessem esse experimento, iriam ver um salto de potencial no começo, né, porque estão mudando a concentração da solução e definindo, né, logo no começo um potencial, assim que vocês colocam a primeira gotinha de sério. Tá bom? Então por isso que a gente tem aquele salto esquisito de potencial. Bom, então é aquilo que a gente falou, né? Esse potencial aqui então é definido. Bom, até o ponto de equivalência, a gente pode pensar, ele é definido pelo par ferro 2, ferro 3. E por que até o ponto de equivalência é definido por ele? Bom, porque se no começo eu só tenho ferro 2, né, isso me dá um potencial indefinido, a partir da primeira gotinha que eu colocar do meu titulante do sério, né, o sério 4 vai ser consumido, formando sério 3 e ferro 3+. Então, em solução, a partir da primeira gota, eu passo a ter ferro 2
e ferro 3 em solução. Mas eu não tenho nada de sério 4 até depois do meu ponto de equivalência. Então, por todo esse percurso, até a primeira metade, vamos definir metade da curva de titulação como sendo até o ponto de equivalência, na minha primeira metade da curva, eu nunca vou ter sério 4 em solução, tá? Porque ele vai ser todo consumido. Então, eu só vou ter um par, uma espécie capaz de se oxidar e se reduzir, o único par que eu tenho é do ferro 2 e ferro 3. Então, o potencial vai ser sempre definido pelo par ferro 2, ferro 3, até a primeira metade, bom, durante a primeira metade da curva, tá? Até o ponto de equivalência. Depois do ponto de equivalência, quem define a gente vai discutir, mas já dá para imaginar que vai ser então o par sério 3, sério 4. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre antes do ponto de equivalência e a gente vai falar mais especificamente sobre esse ponto aqui. Tá? Mas a gente acabou de discutir então que no começo da minha curva, na minha primeira metade, eu tenho só ferro 2 em solução e ferro 3 em solução e sério 3 também. Mas o único par que eu tenho, né, de uma espécie capaz de se oxidar e se reduzir é o par ferro 2, ferro 3. Então o potencial da minha solução segue sendo descrito, né, pela equação de Nernst apenas para esse par. A gente pode olhar de novo a distribuição de espécies nessa região. E aqui o ferro 3 e o sério 3 têm a mesma concentração, um está em cima do outro, por isso que a gente não consegue ver. Tá? Mas quando a gente chega nesse momento, e aqui eu preciso fazer uma correção, aqui não é 0,5, tá? Aqui deveria ser 1. Bom, eu tenho aqui a concentração nesse ponto, que é a metade do meu volume. Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui é a metade do volume do ponto de equivalência. Então, meu ponto de equivalência está dando em 25 ml. Então, quando eu tiver adicionado 12 ml e meio, o que aconteceu? Eu vou consumir metade, tá, do meu ferro 2 que eu tenho em solução e converter essa metade consumida em ferro 3. Tá? Então, agora eu tenho quantidades equimolares em solução de ferro 2 e ferro 3. Tá? E a gente falou isso na última aula, inclusive, mas se eu tenho mesmo a concentração entre eles, isso aqui passa a ser log de 1. Se isso é log de 1, né, log de 1 é 0, todo esse termo da minha equação de Nernst, né, passa a valer 0, então, e o potencial da minha solução, o potencial medido, é o potencial padrão da minha espécie. Então, na metade do meu ponto de equivalência, o potencial que eu estou medindo é o potencial da espécie que domina, né, o potencial de solução naquela primeira metade. Isso aqui é um paralelo claro com, né, qual que é na volumetria de neutralização, e acho que eu trago esse paralelo aqui, ó, análogo ao ponto em que o pH é igual ao pKa. Então, quando a gente está fazendo uma titulação, né, ácido-base, na metade do volume do ponto de equivalência, o meu pH da solução vai ser, né, o pKa daquela espécie. E aqui é a mesma coisa, tá? Na metade, no volume da metade do ponto de equivalência, o que eu tenho, potencial da solução, vai ser o E0 da solução que está definindo o potencial aqui no começo. Tá? E como eu falei, porque a concentração passa a ser a concentração é a mesma nesses dois, então esse termo todo passa a ser zero. Tá? Então esse é um ponto super importante, inclusive é um ponto que poderia ser utilizado, né, em medidas potenciométricas, a gente pode falar mais para frente, para identificar, né, que ácido que é, desculpa, que ácido que não, que espécie que eu tenho em solução, porque obviamente que o potencial padrão ele não é uma impressão digital tão segura assim, mas ele poderia me ajudar a indicar, né, que espécie que tem solução. Então esse é um ponto super importante na minha titulação. Bom, como a gente disse, né, eu já falei nos slides anteriores, até o ponto de equivalência, né, eu não tenho sério. Né, eu tenho só sério 3, e esse sério 3 ele não necessariamente é pequeno aqui. Tá? Nos slides disponíveis para vocês eu corrijo isso. Mas eu tenho uma concentração zero de sério 4, o que significa então que o único par que existe em solução que poderia definir o potencial da solução é o ferro 2 e o ferro 3. Então toda a primeira metade da minha titulação, tá, vai ser definido o potencial pelo ferro 2 e ferro 3, ou seja, pelo par redox da minha amostra, e quando eu chegar na metade, né, do volume do ponto de equivalência, o potencial da solução, ou o potencial que eu medi, se eu estiver fazendo uma medida potenciométrica, vai ser o E0 dessa espécie. Tá bom? Então, a gente tem a distribuição de espécies, exatamente a mesma coisa. Eu repito, eu vou corrigir esses pequenos detalhes nos slides. Tá? Bom, e o que acontece depois? E vamos falar do depois, tá? Porque o ponto de equivalência é um pouco mais complexo. Tá? Mas o que acontece depois do ponto de equivalência? Bom, nesse caso, depois, eu não tenho mais ferro 2, certo? A definição do ponto de equivalência é quando eu consumir quantitativamente todo o meu analito. Tá? Nesse caso, o meu analito seria o ferro 2. Então, daqui para frente, na minha solução, eu tenho só ferro 3, sério 3 e até então eu não tinha sério 4, porque todo sério 4 é consumido pelo ferro. A partir desse momento, a primeira gotinha, eu passo a ter sério 4.
Então, agora em solução, o único par que eu tenho que pode, né, fazer uma reação de oxirredução é o CO3 e o CO4. Então, na segunda metade da minha curva de titulação, apenas o CO3 e o CO4 vão definir o potencial. E a minha equação de Nernst, então, passa a ser a equação de Nernst para o par CO3 e CO4 e, né, como sempre, definido como a reação de redução. Então, aí a gente começa a explicar que antes do potencial, vamos só lembrar então, é o meu analito que define. Depois do ponto de equivalência, então antes do ponto de equivalência, quem define é meu analito, o potencial da solução. Depois do ponto de equivalência, quem define o potencial da minha solução agora é o meu titulante. Tá? E aí vocês entendem o porquê. No começo a gente tem um potencial que ele está por volta do potencial padrão do meu analito. Tá? E depois do ponto de equivalência, eu tenho um potencial que está por volta do potencial do meu titulante, que são as espécies então que definem os potenciais da solução, né, nessas regiões. Então a gente pode olhar a curva de distribuição de espécies e a gente vai chegar exatamente a essa mesma conclusão, especialmente aqui, ó, você pode ver que o ferro 2 ele vai a zero, como a gente espera, e o CO4, que é a curva em preto, eu sei que é difícil de ver, né, tem pouco contraste, mas até então ele é zero, ele passa a existir aqui só. Então aqui eu não tenho mais ferro 2, todo o ferro 3 que está aqui junto com o CO3, a concentração continua a mesma, eu tenho só aqui um efeito de diluição, porque eu estou adicionando mais solução no meu vaso reacional, no meu Erlenmeyer, né? Mas eu passo então aqui agora sério 4. Então essa é a primeira vez no meu vaso reacional, no meu Erlenmeyer, em que eu tenho sério 3 e sério 4. Tá? Então eles passam agora a definir o potencial da solução, porque eu só tenho ferro 3 e não tenho nada de ferro 2 também. Então, essa reação, esse par, é que define o meu potencial depois. Tá bom? Então, a gente consegue facilmente construir antes do ponto de equivalência e depois do ponto de equivalência, tá? Porque são claras as espécies que estão definindo o potencial da solução, que estão contribuindo para o potencial dessa solução. Bom, e no ponto de equivalência, né? Qual que é o potencial? A gente viu o potencial antes, a gente viu o potencial depois, mas a gente não viu o potencial no ponto de equivalência. Aí esse é um pouquinho mais complicado. Então, se a gente olhar, né, aqui no, no ponto de equivalência, a gente pode tentar descrever esse potencial por duas equações na realidade, tá? Então, teoricamente, né, a gente não teria ferro 2, a gente não teria sério 4, a gente teria só sério 3 e ferro 3. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Existe um equilíbrio, né? Se eu tenho, por exemplo, sério 3 em solução, parte dele pode estar oxidada, uma parte muito pequena como sério 4, tá? Parte do ferro 3 pode dar uma parte muito pequena reduzida como ferro 2. Tá? Então, na realidade, o que acontece é que no ponto de equivalência, eu sei que eu tenho bastante sério 3, eu sei que eu tenho bastante ferro 3 e eu tenho quantidades muito pequenas, né, de ferro 2 e sério 4. Então, o potencial no ponto de equivalência ele pode ser descrito por duas reações. Tá? Ele pode ser descrito então por duas equações de Nernst. Ele pode ser descrito em função do par sério 3 e sério 4. Ele também pode ser descrito em função do par ferro 2, ferro 3. Tá? Ambas essas equações descrevem o meu potencial aqui. E eu tenho um problema porque eu não conheço as concentrações de sério 4 e nem de ferro 2. Tá? Então tem um sistema que eu não consigo resolver diretamente cada uma dessas reações. Então o que a gente faz? A gente faz um artifício matemático, uma manobra algébrica. Um finado professor do que chamaria isso aqui de simplesmente algebreiro. Tá? Então não se preocupem, é simples de fazer, é simples de entender, mas é importante vocês saberem que antes do meu ponto de equivalência, quem define meu potencial é o meu analito, tá? O par redox desse meu analito. Depois do ponto de equivalência, quem define o potencial é o par redox, então, do meu titulante. E no ponto de equivalência, quem define o potencial são as duas espécies, as quatro espécies em solução, mas dessas quatro espécies tem duas concentrações que eu não consigo determinar. Então o que a gente faz? A gente soma essas equações, tá? Essa é a algebreira. Tá? Então a gente soma as equações, então a gente vai ter que duas vezes o potencial, é a somatória dos potenciais zero, tá? A gente vai ter o log de todas as espécies. O que a gente sabe dessas espécies é que a gente tem igualdade nas concentrações devido à estequiometria da reação. Tá? Então esse termo todo aqui acaba virando 1 e essa parte vira 0. E o que sobra é que o meu potencial no ponto de equivalência, né, duas vezes ele, é a média, né, é a somatória dos meus potenciais padrões, e que o potencial no meu ponto de equivalência, então, é a média dos
potenciais de redução das espécies. Tá? E a gente pode ver na nossa curva mesmo que, de fato, o potencial está aqui bem no meio do caminho entre os dois, e a gente já discutiu que no começo, né, especialmente aqui na metade do volume do ponto de equivalência, a gente está no potencial padrão do meu analito, né, e depois o potencial se estabiliza próximo do potencial padrão do meu titulante. Tá? Então, essa média aritmética. E isso é uma aproximação. Tá? É uma aproximação que ela funciona muito, mas entendam que é uma aproximação. Né? Entendam que aqui a gente está falando, né, de uma espécie, de uma reação que é do sério 3 e do sério... desculpa, do ferro 2 com o sério 4. A gente tem uma estequiometria de 1 para 1, tá? De número de elétrons. Se não fosse o caso, não seria tão simples assim, né? Porque na realidade é uma média ponderada pelo número de elétrons que eu tenho de cada uma das espécies. Então é por isso que aqui dá certinho, mas se fosse um caso em que a estequiometria é outra, né, essa é uma aproximação. E de fato isso também é uma aproximação, mesmo essa equação um pouco mais complexa, e aqui eu trago para vocês um artigo que vocês podem se interessar, se quiserem ver, que me traz, né, uma equação geral para esses casos, né, para calcular o potencial. E fica uma coisa um pouco mais complexa, dependendo do sistema. Mas para tudo que a gente está falando aqui, essa aproximação, né, na verdade essa aproximação ela é super válida, ela funciona super bem. Né, e o interessante é que às vezes a gente não precisa saber esse potencial, tá? É lógico que tem o seu valor acadêmico, tem o seu valor para uma série de coisas, tá? Mas se a gente pensar analiticamente, é mais importante eu saber esse delta de potencial, porque isso vai me ajudar a escolher, né, um indicador para essa titulação, como a gente vai falar daqui acho que uns 2 ou 3 slides sobre isso. Então, o valor em si, para mim é pouco importante para o meu método analítico. O que me importa é essa faixa, né, da viragem, qual que é o salto de potencial. Porque o indicador ele nunca vai virar, né, mesmo para volumetrias de neutralização, ele nunca vira no pH do ponto de equivalência. Né? É raro isso acontecer. Ele vira nessa faixa, nessa transição, e é por isso que a gente quer que essa transição seja grande, né, para facilitar essa visualização. Bom, já que a gente falou de reações que não têm estequiometria tão simples, né, nessa equação aqui acima, tá? Então vamos mostrar um exemplo. Esse é um exemplo que vocês estavam no curso até semestre passado, né, para fazer essa titulação. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico também de titulação de ferro com permanganato. E o interessante dessa titulação é que ela não precisa de indicador, tá? Porque eu comentei na outra aula, a própria solução de permanganato é um indicador. A solução de permanganato ela tem um tom violeta forte, né? Então, se a gente tem uma amostra, por exemplo, contendo ferro 2, e eu uso o permanganato como titulante, né? Então eu vou adicionando as minhas gotinhas de permanganato, né, no meu vaso reacional, no meu Erlenmeyer, né? Enquanto eu tiver ferro 2 em solução, eu nunca vou ter permanganato em solução, né? Todo ferro, o ferro 2 reage com o permanganato, convertendo ao meu manganês, que não vai dar essa coloração roxa para a solução. A partir do momento que eu consumi todo o ferro, a primeira gotinha de permanganato em solução permanece como permanganato, dando então uma coloração a ela, que passa a ser um indicador, tá, do término dessa reação. Então, uma reação super clássica a gente fazia aqui no IQ com titulação da quantidade de ferro em clips de escritório. Tá? Mas esse semestre a gente acabou tirando para poder acomodar outros experimentos. Mas o legal da gente ver aqui é que a gente tem uma reação um pouco mais complexa, né? Envolve mais espécies, e especialmente uma reação que a estequiometria não é 1 para 1. A estequiometria é um pouco diferente. E, como eu disse, envolve outras espécies, especialmente próton. Então, o legal dessa reação é que a gente consegue agora amarrar um pouquinho com aquela questão de que isso é um equilíbrio químico, tá? E que a gente pode utilizar, por exemplo, o Le Chatelier, né, o princípio de Le Chatelier, para interpretar nesse equilíbrio e entender o que vai acontecer se eu, por exemplo, mudar o pH do meio. Tá? O pH do meio é uma coisa que a gente altera bastante em química analítica. A gente controla ele e às vezes a gente controla ele especificamente. Vocês viram isso para a titulação, por exemplo, do cálcio com EDTA. Né? Tinha que ter um pH específico para que ela acontecesse de maneira apreciável. Então aqui a gente pode, só olhando esse equilíbrio, né, a gente pode ver então que se eu, por exemplo, tenho um meio que é bastante ácido, tá? Eu tenho uma concentração grande de prótons, o que vai acontecer é que eu vou deslocar esse equilíbrio para cá. Deslocando esse equilíbrio para cá significa que eu vou ter um potencial alto da minha reação. Tá? Se eu tiver um meio menos ácido, tá? Se eu tiver um pH um meio menos ácido em si, tá? Em relação ao anterior, o que acontece é que se eu diminuir então a concentração de prótons, né, eu vou estar deslocando esse equilíbrio nessa direção, diminuindo o meu potencial. Tá? Então, se agora a gente juntar essa interpretação com o que a gente viu da curva potenciométrica, lembra que aqui no começo
Meu potencial é definido por quem? Definido pelo meu analito, tá? E aqui estão os potenciais de redução padrão. A gente pode ver 0,7, mesmo do outro caso, a mesma espécie ainda. E a gente pode ver que no começo da minha titulação, tá? Eu tenho um potencial por volta de 0,7 e especificamente metade do volume do ponto de equivalência, eu tenho exatamente 0,77 milivolts de potencial, que é o E0 da minha espécie. Então, quem domina até aqui é o meu analito. Quem domina aqui, a gente já discutiu o meu analito, tá? Quem domina aqui agora é o meu titulante, porque eu não vou ter, a partir desse ponto, mais ferro 2 em solução. E esse aqui é, né, o potencial de redução do par permanganato manganês, tá? Por volta de 1,51. Então, se a gente olhar esse potencial, né, o potencial que fica estável após o ponto, né, de equivalência, a gente pode ver que ele está próximo de 1,51. Se ele está próximo de 1,51, que é o potencial padrão, eu posso começar então agora a inferir em que meio que eu estou, né? Qual que é o pH, qual que é a concentração de próton. Porque, ora, se eu estou lendo um potencial na solução que é o mesmo que o potencial padrão, significa que eu devo estar então próximo de condições padrões. Então eu posso inferir aqui qual que é o pH do meu meio, né? A gente chama aqui um pH, que eu estou falando que ele é desconhecido, mas significa que a concentração de prótons nesse meio é 1 molar, tá? Por isso que eu estou próximo desse 1,51. Bom, e se eu mudar o pH desse meio? O que acontece? Se eu, em vez de estar com uma concentração molar, se eu tiver com uma concentração menor, um meio ainda ácido, tá? Mas um valor de pH um pouco maior do que o teoricamente zero aqui. Então, se a gente trabalha isso, por exemplo, em pH igual a 3, tá? Então, eu trago para vocês aqui a mesma titulação, tá? Só que essa titulação agora está sendo feita em um pH 3. Esse é um pH que a gente utiliza ele comumente e a gente vai discutir o porquê, tá? Bom, agora eu posso ver que o meu potencial final da minha titulação ele é um pouco menor, como a gente já havia previsto, né? Em comparação a condições padrões, né, o pH 3 vai ter uma concentração menor de prótons. Se eu tenho uma concentração menor de prótons, eu estou deslocando esse equilíbrio nessa direção, portanto, né, o potencial vai ser menor que o meu E0. Bom, então a gente pode olhar aqui que o potencial está próximo de 1,2. Uma consequência disso, né? Por que eu gostaria de diminuir o exponencial? A gente vai discutir lá na frente, mas logo de cara eu tenho uma consequência muito ruim, que a gente poderia ser crítico aqui. Olha como o meu salto de potencial diminuiu, porque o potencial antes do ponto de equivalência ainda é o mesmo, definido pelo meu analito, né? Agora o que mudou é o potencial depois, que está sendo definido pelo meu titulante, e eu mudei o meio, né? E o meio aqui influencia nesse potencial. A gente vê que o salto é um pouco menor, o que poderia dificultar a identificação, tá, desse ponto de equivalência. Tá? Mas tem um motivo importante por que a gente faz isso, porque as titulações são feitas em meio ácido, mas obviamente fora das condições padrões, nesse caso do permanganato do ferro, porque isso aqui analiticamente importante para a gente. Tá? E nesse ponto eu queria só mostrar, porque eu acho que é interessante para vocês, se quiserem até ficar brincando, que a gente tem, então, né, o outro programinha, né? Esse programinha tá aqui em cima, é o do permanganato. Acho que vocês não conseguem ver o nome, eu tinha apontado antes, desculpa. Mas o nome tá aqui do permanganato. Tá, deixa eu voltar a enquadrar. Mas é a mesma planilha, muito parecida com a outra. O que muda é que aqui o formato é o mesmo, mas o que eu tenho agora é uma abinha que eu posso trocar o pH da solução, tá? Eu estou colocando aqui os potenciais, e esses potenciais, se a gente olhar, eles são, se a gente voltar aqui, por exemplo, vocês vão ver que eles são os mesmos daqui de cima, então a gente ainda tem o ferro 0,77 e a gente tem o permanganato em 0,51, tá? Vamos voltar essa titulação. Mas eu tenho agora aqui uma aba em que eu posso mudar o pH. Então, se eu colocar um pH, por exemplo, de 0, condições padrões, posso ver que o meu potencial sobe aqui então até 151, que seria, né, o potencial padrão do meu titulante, do par do meu titulante, que é o permanganato manganês. Então, agora, se eu faço, por exemplo, em meio 3, pH3, que é o que eu tinha colocado no exemplo, a gente pode ver como ele é abaixo. Tá? E aqui, óbvio, a gente pode fazer uma série de outros valores, vocês podem ver como, né, a variação de pH muda o meu salto de titulação aqui, o meu salto em volta do meu ponto estequiométrico, tá? Do meu ponto de equivalência. Então a gente começa a ver agora como a gente consegue modular, né? A gente está modulando o salto de potencial da titulação, o que a princípio parece ser uma coisa muito ruim, mas o que é mais legal, a gente está modulando o potencial da solução final. Né? Então a solução tem esse potencial, tem essa capacidade de realizar trabalho. Tá? Então isso aqui está me indicando qual que é o potencial, lembra, do espécie do permanganato manganês. Então eu consigo modular
a capacidade, naquele caso, né, oxidante daquela espécie, mudando o pH. E mudar a capacidade oxidante é super importante. Tá? Porque nesse caso eu quero oxidar ferro 2 e ferro 3, então eu quero que seja capaz de oxidar ainda meu analito. Mas às vezes eu não quero que oxide uma outra espécie, que pode ser uma fonte de erro, um interferente. Então, só mudando o pH da minha solução, eu estou mudando a capacidade oxidante, tá, do meu par permanganato manganês. Eu estou mudando esse potencial. Isso, obviamente, reflete na curva de titulação. Então, apesar de analiticamente eu estar diminuindo esse salto em relação à condição de pH zero, que seria a condição, né, padrão, eu estou modulando esse potencial e possivelmente eu estou evitando, né, que eu oxide algum interferente e acarrete um erro na minha titulação. Tá? Isso a gente vai falar daqui a alguns slides, que é importante no método analítico. Mas é legal mostrar isso, que só de interpretando aquele equilíbrio, como a gente interpretava ele aqui, né, a gente consegue, então, prever o que vai acontecer com o potencial, se ele vai aumentar ou vai diminuir. A gente sabe, então, que a gente consegue modular a composição do meio, algo super fácil de fazer, com tampões, adicionando ácidos, adicionando bases. A gente consegue modular o potencial, a capacidade que esse titulante tem de oxidar espécies. Tá? E aí, quando a gente vai para a nossa planilha, eu acho interessante, se vocês tiverem, né, curiosidade, vocês podem ficar tentando aqui mudar e ver o que acontece, porque aí visualmente vocês conseguem ver o que está acontecendo e, obviamente, prever também, né, a curva de titulação. Aqui eu já deixei a estequiometria correta, mas vocês podem modificar a estequiometria, né, para o que vocês quiserem, obviamente. Tá bom? Bom, então vamos continuar. Voltar para os nossos slides. Então, a gente conseguiria dizer que aqui o pH então, é próximo de zero, porque, né, eu estou no pH após o ponto de equivalência, que é o E0, eu estou no pH, desculpa, eu estou no E0, que é o mesmo que o E0 padrão da minha espécie, então eu estou em condições padrões. Tá bom? Bom, de fato, eu diminui, né, o salto agora aqui, eu estou no meio que é menos ácido, então significa que eu diminui a concentração de prótons. Se eu diminuir a concentração de prótons, eu desloquei esse equilíbrio ligeiramente para cá, diminuindo o potencial. Tá? Então esse é o zero, eu diminui o potencial em relação ao zero, e a gente vê, né, reflete aqui, diminuindo o salto, mas mais uma vez, diminuindo a capacidade oxidante, né, dessas espécies, o que possivelmente pode me ajudar com alguns interferentes. Mas lembra que eu comentei a respeito desse salto, e ele tem um paralelo com a volumetria de neutralização, né, para eu selecionar espécies, então, por exemplo, que poderiam ser indicadores. No caso do permanganato, não é o caso, já comentei que ele mesmo tem cor. Mas em alguma outra titulação, eu poderia adicionar um indicador, que vai ser uma espécie que vai se oxidar ou se reduzir nessa região, e os estados de oxidação e redução dessa espécie têm uma cor diferente. Então, elas estão indicando que a solução está transicionando entre este potencial e esse. Tá? Se ele virar aqui no meio, indicando para a gente o ponto de equivalência. Bom, então, a gente tem aqui uma tabela com uma série de indicadores. Tá? Isso aqui vocês acham em qualquer livro, vocês acham no Harris, vocês acham no Skug. Tá? Ele indica para vocês quais são os potenciais padrões dessas espécies e onde que, né, a coloração da espécie é reduzida ou oxidada. Então, a gente pode escolher, isso é exatamente igual aos indicadores para as volumetrias, por exemplo, né, de neutralização, ácido-base, que eu tenho sempre feito esse paralelo. Então, eu trago para vocês aqui um exercício, né, perguntando aqui se o uso do indicador índigo tetrasulfonato seria apropriado para a titulação entre ferricionato de potássio com titânio 3, né, numa solução de HCl 1 molar. Então, para resolver essa questão, eu tenho que te dar algumas informações. Então, estou dando o potencial do indicador, 0,36 volts, o potencial do ferricionato de potássio, 0,36 volts, e do titânio 3+, 0,77. Nessa titulação, a gente não precisa nem saber necessariamente da estequiometria, a reação, na verdade a gente não precisa saber, mas tudo que a gente precisa lembrar é que, lembra, no começo da minha curva de titulação, né, o potencial é do analito, no fim da minha curva de titulação, o potencial é do titulante. Então eu sei que o salto de potencial está entre esses dois valores. Eu poderia nem pensar quem que é o titulante, que é o analito aqui, mas eu sei que o salto de potencial está entre esses dois valores. Tá? E se meu indicador muda de cor nesse potencial, bom, ele não está dentro dessa faixa, ele está na fronteira, na borda de uma delas. Então ele não seria apropriado. Então é isso que eu falo aqui, ó, o ponto final da titulação vai ocorrer quando o potencial estiver entre 0,36 e 0,77. Como o indicador vira ao redor de 0,36, ele não adianta nada.
Tá? Então a gente pode só voltar uma curva aqui. Lembra que o indicador ele tem que virar aqui. Eu estou indo de um potencial para o outro. Então, dado, eu só preciso do potencial padrão de uma espécie da outra espécie para saber aonde mais ou menos vai estar o meu delta. Tá? Então, nesse caso, a gente pode ver que esse indicador não seria apropriado. Afinal, ele vira, né, ele não está nessa faixa, ele não vira entre esses dois potenciais, ele viraria no mesmo potencial de uma das soluções. Então, se eu estivesse titulando o ferrocyanuro de potássio com titânio, nesse caso, né, ele já teria virado no começo, porque o potencial da minha solução vai ser definido então pelo par ferri-ferro. Então, não seria muito útil para a gente. Tá? Então, só para vocês verem que tem um paralelo muito claro com as volumetrias de neutralização. Então, a gente vai falar agora de alguns exemplos mais práticos, né, das volumetrias de oxirredução, e elas se dividem, às vezes, por alguns nomes. A gente gosta de falar, né, permanganato é muito utilizado para essas titulações, como vocês podem imaginar, porque é um reagente oxidante super forte, ele tem um potencial de redução de 1,51, tá? Então, lembre se ela se reduz, ela oxida alguém. Então, a gente pode falar que tem uma capacidade oxidante alta, muito parecido com, por exemplo, o sério. E o permanganato tem fácil manipulação, né? Não é tão difícil assim de padronizar, mas ele precisa ser padronizado. E ele funciona como próprio indicador. Então a gente tem toda uma classe de titulações que a gente chama essas classes de permanganometria, tá? Que utilizam permanganato como titulante. Então, essa é a reação, né, que a gente tem de redução do manganês aqui no permanganato, mudando o estado de oxidação, esse é o potencial deles. Tá? Então a gente usa isso para acoplar com outras reações. Como eu disse, não é um padrão primário, até porque a gente tem sempre alguns traços de óxido de manganês em solução, então a gente precisaria filtrar, mas ele é facilmente padronizado, né, em meio ácido com oxalato de sódio, por exemplo. Então eu trago aqui a reação para vocês, né, do oxalato, a semi-reação do oxalato. Quando a gente soma essas reações, a gente tem então essa aqui é a relação de padronização. Se vocês tivessem feito, né, essa prática nesse semestre, vocês teriam que ter feito essa padronização e vocês iam ver que ela é super simples de fazer, tá bom? Mas não é um padrão primário, mas tem toda uma classe que trabalha com o permanganato como agente titulante. E, bom, tem alguns outras considerações. Lembra que eu falei no potencial oxidante dele, por ser uma espécie que tem um alto potencial de redução. E como a gente poderia pensar aqui, né, e a gente viu nas curvas, né, em modular esse o meio, né, a gente pode alterar a composição do meio para modular esse potencial. Então, por exemplo, qual que é uma fonte de erro? Uma fonte de erro pode ser cloro, cloreto. Então, amostras de ferro, e desculpa eu ficar passando slides para cima e para baixo, né, mas a gente usou o exemplo aqui, cadê só para vocês verem a reação, né, que seria essa reação aqui do ferro. Tá? Amostras de ferro, muitas vezes, elas contêm, né, cloreto. O ferro, muitas vezes, está na forma de cloreto de ferro. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui, né, o potencial de redução do cloro, a gente pode ver que esse potencial é de 1,36. Então, se a gente fosse reagir essas duas espécies, né, o permanganato seria reduzido, tem um potencial maior, às custas, então, da oxidação de cloreto a gás cloro. Né? Então, além de ser algo que é relativamente perigoso, né, tem uma toxicidade, eu teria um problema de erro na minha titulação. Então, se eu estou titulando ferro com permanganato, né, eu quero só que o meu permanganato reaja com ferro. Se eu tiver numa situação em que o potencial, né, de redução do meu permanganato é 151, é o potencial padrão, ele vai ser capaz, então, de oxidar cloreto que eu tenho em solução. Então, além de eu formar gás cloro, que é algo perigoso, eu vou estar também consumindo mais permanganato, vai acarretar num erro na minha solução. Então, como que a gente faz? A gente modula, né, o potencial de redução dessa reação, mudando o pH do meio. Então, o que a gente faz em geral é fazer essa titulação em meio de ácido fosfórico. Tá? E o ácido fosfórico ele tem duas características importantes. Uma delas é que ele complexa o ferro 3, que está sendo gerado durante a titulação. Então, tira ele de solução, forma um complexo sem cor que vai facilitar a indicação do meu ponto, né, estequiométrico. E importante também, ele controla esse pH. Né? Então, o ácido fosfórico não vai ser, dadas as considerações também, mas ele é um ácido que não vai ter, o pH do meio não vai ser tão baixo, não vai ser um meio tão ácido, obviamente, quanto em condições padrão. Então, significa que o potencial que eu vou ter uma concentração comparada com condições padrão de próton menor, então o meu potencial vai ser um pouco menor. Então, eu modulo esse pH para que o meu potencial dessa reação caia fora do potencial de redução do cloro, ou de oxidação do cloreto. Tá? Então, o que a gente faz em geral é titular em ácido fosfórico para isso, e aí a gente utiliza, na realidade, um reagente, que é o reagente de Zimmermann-Reinhardt,
que não só é ácido fosfórico, mas também eu tenho uma certa quantidade de manganês 2 em solução. Tá? E aí a mesma coisa, se eu estou aumentando a concentração de manganês aqui, o que eu faço é deslocar esse potencial para esse equilíbrio para cá, reduzindo o potencial. Tá? Então, se a gente brincar na planilha, que eu já fiz para vocês, olha o que a gente pode fazer então. Então essa aqui é a reação ferro, imaginar que eu estou destilando ferro com permanganato, né? Posso ter cloreto no meio como interferente. Se eu tiver em condições padrões, se eu tiver um pH aproximadamente zero, né, uma concentração 1 molar de próton, eu vejo que minha titulação, então, ponto de viragem dela, né, o delta, passa por 1,36, que seria o ponto de viragem do cloreto. Então, a partir daqui, eu estaria gerando, né, gás cloro e consumindo cloreto. Então, isso acarreta um erro positivo na minha titulação. Então, e essa aqui, por exemplo, né, é a reação que vai acontecer de permanganato com cloreto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar em pH3, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Em pH3, eu posso ver que o meu potencial, que seria de 1,36, né, essa faixa eu tinha que estar um pouquinho aqui para cima, desculpa. Mas vocês podem ver que, se vocês lembrarem, acho que o potencial fica próximo de 1,21, o potencial da solução final. Então, esse potencial é mais baixo do que o potencial de redução do cloro. Então, eu não consigo oxidar cloreto, no fim das contas. Então, eu me livrei dessa interferência. Então, a minha amostra pode ter cloreto presente, que não é um grande problema para mim. Tá? Então, a gente só modulando o pH do meio, a gente modula, então, a capacidade oxidante do permanganato e a gente consegue então fugir. A gente ainda é capaz de titular o ferro, mas a gente não está reagindo com o cloreto. Né? Então eu estou sacrificando um pouco, né, o meu salto de potencial para evitar que eu esteja aqui titulando um interferente. Mas como o meu próprio, né, no caso da permanganometria, em geral, um indicador é o próprio permanganato, eu não preciso muito me preocupar com isso, porque eu não vou ter nenhum indicador para eu colocar ali. Tá bom? Bom, a gente tem outras, né, titulações de oxirredução que são famosas. Então a gente tem as titulações iodimétricas e iodométricas. Vocês não precisam necessariamente, né, memorizar o que é cada uma, existe aqui a definição. Né? Então a iodimetria, né, o analito redutor é titulado diretamente com a solução de iodo, e na iodometria, né, a gente adiciona um excesso de iodo, de iodeto, desculpa, gera iodo e aí a gente titula esse iodo, em geral, com tiosulfato. Então são só termos, eles vão estar definidos em algum lugar, vocês não precisam necessariamente memorizar esses termos, mas entendam que existem essa família de titulações que utilizam o iodo. Tá? São técnicas super importantes, é uma espécie muito importante para as titulações de redox, de volumetria redox. Né? E o legal dessas titulações, mais uma vez, é a questão do indicador. Né? Então, se eu tiver em algum momento iodo em solução, e não só iodeto, né, o que eu posso fazer visualmente é adicionar uma solução de amido, tá, como indicador. Porque o amido e o iodo, eles formam um complexo de cor roxa, né, de muito fácil identificação, e a gente consegue facilmente identificar visualmente qualquer excesso de iodo, e obviamente a gente poderia ter uma titulação que a gente tem um excesso de iodo, né? Então, por exemplo, no caso da iodometria, eu poderia começar com excesso de iodo, com solução de amido, e eu vou titulando com tiosulfato, e aquela cor desaparece. Vocês fizeram titulações assim já, vocês sabem que é um pouco mais difícil de identificar esse ponto de viragem, mas também é possível. Tá? Então, o ponto de viragem é identificado com amido, com essa cor super intensa. Para quem já fez, né, as técnicas instrumentais, vocês viram que a gente se baseia bastante nisso para a biamperometria também e para o Carl Fischer. Então, mais para frente, quando a gente falar dessas técnicas, a gente volta a falar de iodometria e iodometria, porque são técnicas importantes para análise instrumental, para a gente detectar o ponto de equivalência. Bom, os exemplos que eu acabei de falar para vocês, né, são a determinação de água por Carl Fischer, e aqui é uma reação super complexa que a gente vai falar, né, mais para frente no curso, né, e é uma reação que ela é tão complexa que quando ela foi proposta em 1935, esse era o formato da reação, e depois a gente não, depois foi elucidado em 1980 apenas o mecanismo total dessa reação. Tá? Então, eu acho que é legal falar de Carl Fischer, e quando a gente chegar, a gente fala um pouco mais detalhes, mas a gente está titulando água, né? Porque em geral, todas as titulações que vocês fizeram até agora, e em geral, a maioria das aplicações de titulação são de soluções aquosas. Tá? Mas existem, então, por exemplo, solventes orgânicos que você quer minimizar a quantidade de água ou você quer, pelo menos, quantificar quanto tem. Então, você titula a água, né? A água é o seu analito. E aí tem uma solução muito específica, uma solução metanólica, né? Contendo iodo, contendo piridina, toda uma razão molar. E o legal é ver que existe então essa reação de cada 1 mol de iodo, ele reage com 1 mol de água, no fim das contas.
né? Então, é uma titulação, então, iodométrica no caso. Um outro caso, um outro exemplo clássico, né, de iodometria seria o método de Winkler para determinação de oxigênio. Isso o pessoal da oceanografia por muito tempo utilizou, acho que hoje em dia eles devem utilizar mais métodos instrumentais, mas ainda é um método super, né, bem clássico, que a gente faz então, a gente reage, isso podem ver que é um método complexo, com uma série de reações acopladas, mas o importante é que a gente consegue formar então um hidróxido de manganês em meio alcalino, e na presença de oxigênio, né, a gente forma aqui um óxido hidróxido, dá um composto misto. E é interessante que a composição desse composto até hoje ainda é debatida exatamente como que ele é, tá? Mas para fins práticos, ele não é tão importante, porque a gente sabe que, independente das duas formações possíveis desse óxido misto, eles reagem com iodeto, formando iodo. Tá? Então, se a gente reagir, então vamos dizer que a gente pega uma amostra de água, por exemplo, tá? De alguma maneira a gente tem, e o pessoal da oceanografia tem garrafas específicas para pegar diferentes profundidades dessa água, a gente pega essa amostra, a gente traz para o laboratório, a gente alcaliniza esse meio, né? A gente joga manganês esse meio para formar meu óxido, e pointer para formar meu óxido, de meu hidróxido de manganês. Esse hidróxido de manganês ele vai reagir com o oxigênio, com a quantidade que tem em solução daquela água, daquela amostra que eu peguei. Eu reajo tudo isso com um excesso de iodeto, né, para formar iodo, e depois eu titulo esse iodo com tiosulfato, por exemplo. Tá? Então esse é um método que a gente poderia fazer para quantificar oxigênio dissolvido em água. E eu acho que é interessante porque, mais uma vez, é um analito, entre aspas, não convencional, que a gente não costuma pensar, né, muito como é que eu vou determinar, né, oxigênio em água, dissolvido em água. E hoje em dia existe a célula de Clark há alguns bons anos, mesmo inventor do eletrodo do biosensor para glicose, e a gente fala um pouquinho mais para frente sobre ele, né, que a gente consegue fazer isso instrumentalmente, mas é interessante saber que existe esse método, a gente consegue quantificar oxigênio dissolvido em água, tá, utilizando então a iodometria. E a interferência aqui, obviamente, a interferência pode ser do ferro 3, porque ainda posso ter reações com o ferro 3. Uma outra classe de titulações de oxirredução, de volumetrias redox, a gente falou já da utilização da permanganometria, da iodometria, e agora também temos a bromatometria. Tá? E a bromatometria ela é super interessante. Né? Então aqui eu trago para vocês o exemplo da determinação de ciclohexeno. Né? Então, e por que ela é interessante? É porque a gente pode utilizar, né, de reações, nesse caso, por exemplo, de bromação, como a gente pode ver, né, aqui nesse exemplo, para a gente quantificar uma espécie. Então, é uma determinação indireta, tá, que é uma classe de determinações em química analítica, que são super úteis. Tá? E como que a gente procede a essa determinação? Bom, o legal, e o porquê eu trago para vocês aqui, e vocês vão ver que eu vou trazer de novo quando a gente for falar de coulometria, é que na bromatometria a gente está gerando, né, um dos reagentes, no caso o bromo, a gente está gerando ele in situ, tá, numa mesma solução. E por que a gente faz isso? Porque soluções de bromo, elas não são muito estáveis, tá? Então a gente dificilmente consegue manter e preparar elas. Então quando a gente falar na coulometria mais para frente, né, a gente vai estar gerando ela eletroquimicamente, de uma outra maneira, mas aqui o interessante é que a gente utiliza uma reação de oxirredução para gerar o bromo in situ. Tá? Então, se a gente tem uma amostra, por exemplo, com uma concentração conhecida de ciclohexano, que a gente está querendo, né, determinar, a gente pode então gerar um excesso conhecido de bromo para reagir, para realizar então a bromação do meu ciclohexano, e o que sobrar desse excesso conhecido, eu posso então titular ele, né? E pela diferença eu sei quanto eu tinha de ciclohexano. Então, como que a gente gera esse bromo em solução? A gente adiciona então uma quantidade conhecida de bromato, tá? Algum sal, um bromato de sódio, de potássio, por exemplo, uma solução contendo um excesso de brometo. Tá? Isso vai gerar então bromo, né? Um excesso conhecido, já que eu controlo o quanto eu tenho de bromato. Esse bromo vai reagir então com o meu analito, nesse caso com o ciclohexeno. O que restou então desse excesso conhecido, o que não reagiu com o meu analito, que eu já reagi ele inteiro, eu faço o que? Eu adiciono na solução então um excesso de iodeto para que o que restou desse excesso conhecido, né, de bromo gere então iodo. Né? Ele vai a brometo gerando iodo. E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero então titular o iodo. E lembra que bromo não é estável em solução. Então eu não posso demorar muito para fazer essa reação, eu não posso demorar muito, mesmo se eu tivesse um método para titular ele diretamente, eu quero converter quantitativamente todo o resto do meu excesso conhecido para iodo, e eu posso titular o iodo então com tiosulfato, como a gente já viu, né, nos outros exemplos.
Tá? Então é legal que aqui também envolve então a iodometria, que a gente acabou de falar um pouquinho. E eu sei que ainda não é o tópico dessa aula, a gente vai falar mais para frente ainda sobre biamperometria, mas como no curso vocês já estão fazendo um pouco desses experimentos, né, para quem já fez a biamperometria, né, para pensar um pouco em como seria então a curva, né, biamperométrica dessa titulação. Como é que a gente poderia, e sabe que a biamperometria que vocês fizeram envolve então a detecção onde se para o pariodo e o dedo. Bom, então, acho super legal a bromatometria, desculpa, né, porque a gente está utilizando, né, reações de oxirredução para gerar um reagente in situ, depois a gente reage, a gente tem aqui a reação de bromação, a gente usa uma outra reação de oxirredução para gerar então alguma espécie que eu vou titular numa volumetria redox também. Tá? Então, eu acho tão interessante que eu trouxe até aqui para vocês um exercício, e a gente pode resolver esse exercício juntos, tá? O exercício fala o quê? Ele fala então que 20 ml de uma amostra, contendo uma concentração desconhecida de ciclohexeno, foi reagido com 0,2 gramas de bromato de potássio, tá? Em excesso de brometo. Então tem o bromato de potássio em excesso de brometo para eu gerar bromo, para reagir com quem? Com o meu ciclohexano. Então, após a completa reação, um excesso de iodeto foi adicionado à solução e o iodo gerado foi titulado com solução de tiosulfato, padronizada na concentração de 0,139 mols por litro. Tá? O exercício fala que foram gastos 23 ml dessa solução para titular todo o iodo gerado e pergunta qual que é a concentração do ciclohexeno em amostra. Tá? Então, como é que a gente resolveria esse problema? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu abrir meu iPad aqui, tá bom? Vamos limpar essa tela, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que o exercício deu para a gente, tá? Então, ele fala, por exemplo, que foram gastos 23 ml de uma concentração, de uma solução 0,139 molar de etilsulfato. Então, a gente pode começar, né, calculando quantos mols de etilsulfato foram utilizados na titulação. Então, a gente sabe, então, que a solução inicial 0,139 mols em 1 litro, tá? Eu tenho x mols em 0,023 litros, que foi o volume utilizado na titulação. Deixa eu só pegar minha calculadora. Então a gente sabe que né, a gente utilizou 3,12 vezes 10 a menos 3 mols de tiosulfato. S2O3 menos. Tá? Se a gente voltar, eu vou voltar aqui para vocês só, né, na minha estequiometria. Então, lembra, isso foi o que eu usei para titular o quê? Para titular o iodo gerado. Então, a gente pode até voltar aqui para a minha estequiometria da relação. Então, eu sei que eu usei para cada 2 mols de tiosulfato, tá? São utilizados para titular 1 mol de iodo. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o que me interessa é saber quantos mols de iodo, né, eu tinha em solução, porque esse iodo foi formado diretamente do bromo que restou, tá? Numa estequiometria 1 para 1. Então, se eu sei que eu utilizei, nesse caso, 3,12 vezes 10 a menos 3 mols de tiosulfato, eu sei quantos mols de iodo eu tinha em solução. Esses mols de iodo representam, então, o que restou do meu excesso conhecido de bromo em solução. A gente pode voltar para o exercício, voltar para o meu iPad. Então, de novo, né, estequiometria de 1 para 2. Então, significa que eu tenho metade do número de mols de iodo, né, que tinha em solução. Então, a gente volta para o iPad. Então, a gente sabe que isso aqui... Desculpa. Né? Então, eu posso falar aqui que o número de mols de iodo que eu tinha em solução, então, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 3 mols. Tá? E eu sei que isso aqui vai ser exatamente igual também ao número de mols de bromo que eu tinha em solução, porque eu sei que a estequiometria é 1 para 1 daquela conversão que eu fiz com o excesso de iodeto. Bom, isso é o que restou do excesso que eu gerei. Quanto que eu gerei de bromo? Então a gente agora precisa calcular quanto que a gente gerou de bromo. Tá? Então a gente vai vir aqui, a gente vai fazer mais uma sessão. Então a gente sabe que o bromo ele é gerado, né? Deixa eu voltar mais uma vez para vocês aqui. Ele é gerado, né, da reação do bromato.
Então a gente tem isometria de 1 para 3. Cada mol de bromato que eu tenho geram 3 mols de bromo. Tá? Então a gente pode agora calcular. Vou voltar aqui. Quanto a gente gerou. Né? O exercício fala para a gente que usou 0,2 gramas de bromato de potássio. Tá? Então a gente pode calcular quantos mols de bromato de potássio eu coloquei inicialmente em solução. A massa molar é dada do bromato de potássio. Então a gente vem aqui. Então eu sei que a massa molar, então 167 gramas, eu tenho em 1 mol, tá? De KBRO3. Então, eu usei 0,2 gramas, então aqui eu posso falar que eu tenho X mols desse mesmo composto. Então, a gente resolve para X mais uma vez. Então, só usando a calculadora. Então, a gente sabe que a gente gerou, que a gente adicionou em solução, desculpa, sabe que a gente adicionou em solução 1,2 vezes 10 a menos 3 mols de KBrO3. Tá, deixa eu só mexer aqui para vocês um pouquinho para facilitar. Bom, a estequiometria é de 1 para 3, então significa que eu gerei 3 vezes mais mols de bromo, né, nesse caso. Então, a gente pode falar que aqui então foram gerados 3,6 vezes 10 a menos 3 mols de bromo em solução, para aquela titulação. Tá? Bom, com isso então eu tenho quanto eu gerei de bromo no começo. Tá? Eu posso até mostrar para vocês. Então, isso foi o que eu gerei, né? Desculpa, isso foi o que eu gerei de bromo pela reação do bromato com excesso de brometo em solução. E se a gente abaixar aqui um pouquinho, a gente sabe que isso é o que sobrou, tá, de bromo após a reação com o ciclohexeno, porque foi isso que eu titulei. Então a diferença entre esses dois valores é quanto foi consumido na bromação do ciclohexeno. Então a gente pode calcular essa diferença. Tá? Então, a diferença desses dois, que vai ser quanto foi utilizado, então, na bromação, foi utilizado. A gente simplesmente faz a diferença desses dois valores. E a gente sabe então que foi utilizado aproximadamente não, desculpa, foi utilizado 1,9 vezes 10 a menos 3 mols de BR2, tá? Então, esse foi o valor que a gente utilizou. Se eu voltar aqui para vocês um pouco para a estequiometria, então, o que eu calculei agora foi exatamente quanto que foi utilizado, né, para essa reação. Que a gente calculou, então, quanto foi... A primeira coisa que a gente fez, a partir do valor de solução, do volume de solução de sulfato que foi utilizado, a gente calculou, então, quantos mols de iodo foram gerados em solução, e esses mols de iodo a gente sabe que são iguais ao que restou do excesso conhecido. Então, a gente calculou quanto restou, a gente depois calculou quanto foi formado a partir da massa de bromato que foi adicionado em solução, e agora a gente fez a diferença e a gente sabe exatamente quanto que foi utilizado na bromação do ciclo hexeno. Eu tenho a estequiometria da relação aqui também, que é 1 para 1. Então, o número de mols que foi utilizado é igual ao número de mols de ciclo hexeno. Né? O exercício pergunta para mim, então, qual que é a concentração de ciclo hexeno na amostra. A gente sabe que o volume é de 20 ml. Então, a gente pode diretamente agora calcular. Afinal, a gente sabe que esse volume que eu achei de brometo é o volume de ciclo hexeno. O número de mols de brometo é o número de mols de ciclo hexeno. Tá? Então, a gente pode falar que a concentração vai ser igual. 1,9 vezes 10 a menos 3 mols dividido pelo volume da amostra, né, que eram 20 ml, 0,2 litros. Isso aqui vai ser igual. Então, deixa eu mexer um pouquinho aqui para o lado. Vai ser igual a 0,099
mols por litro, tá? Então, aproximadamente 100 milimolar, tá? Então, espero que fazendo esse exercício deu para vocês entenderem a aplicação. É um pouquinho, né, mais complexo esse exercício do que os outros que a gente viu, simplesmente pelo fato, né, de que a gente tem toda essa complexidade de reações, toda uma cadeia de reações acontecendo, mas é isso que eu acho que é super interessante dessa técnica, né, porque ela possibilita para a gente então fazer uma análise mais complexa, até uma análise de um ciclo xeno, a gente tem uma reação química envolvida, mas a gente ainda consegue usar todos os princípios básicos que a gente tem ali da volumetria de oxirredução e das reações redox para resolver esse problema, tá bom? Bom, pessoal, eu queria falar só mais de um exemplo para vocês, né? Até porque eu comentei sobre a questão do cloreto. Deixa eu só ver se está tudo aqui. De fato, está tudo aqui, tá bom. Então lembra que eu comentei lá no começo, né? Que as amostras de ferro, elas não necessariamente são só de ferro 2, elas podem ser de ferro 2 e ferro 3 também, né? E eu comentei que, apesar de que nos exemplos até então a gente assumiu que era tudo ferro 2, que a gente poderia quantitativamente levar o ferro 3 a ferro 2. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode fazer isso utilizando de reações redox também. A gente pode, né, adicionar então um excesso, por exemplo, se eu tenho uma amostra de ferro 2 contendo um pouco de ferro 3 e eu não sei quanto tem de ferro 3 nessa amostra, eu posso adicionar um excesso, né, de estanho em solução, porque esse estanho vai fazer o quê? Esse estanho vai reagir, né, com o ferro 3, reduzindo ele a ferro 2, se oxidando a estanho 4. Então, essa é uma alternativa que eu tenho, por exemplo, para converter, então, quantitativamente todo o ferro 3 em solução para ferro 2. E aí eu posso realizar a minha análise, por exemplo, utilizando o permanganato ou o cério, né? Então, eu teria algum possível problema? Nesse caso, lembra que eu adicionei um excesso de estanho, porque afinal eu não conheço quanto eu tenho de ferro 3 em solução. Então eu tenho que garantir que eu converto esse ferro 3 para ferro 2 quantitativamente. Então eu adiciono um excesso. Tá? Se eu adicionei um excesso, significa que eu devo ter estanho 2 em solução ainda, na hora que eu for titular. Bom, se a gente olhar então as semi-reações aqui, vamos olhar do permanganato. Estou titulando minha amostra, por exemplo, com permanganato, né? Essa reaçãozinha conhecida, com potencial conhecido. Vamos olhar aqui a reação de redução do estanho, por exemplo. Tá? Então a gente vê a reação de redução do estanho, tem um potencial de 0,13 volts. Então a gente, comparando os potenciais, a gente pode ver que se eu tiver estanho 2 em solução, o que vai acontecer é que eu vou reduzir o meu permanganato, né? Meu manganês aqui vai estar mudando de estado de oxidação, às custas do quê? Da oxidação do estanho 2 a estanho 4. Então a gente tem essa reação global. Então eu não posso titular essa amostra porque eu vou acarretar num erro. Porque eu vou estar titulando na realidade o meu estanho. Então eu vou titular o meu estanho e depois eu vou titular o meu ferro em solução. Então a gente precisa de alguma maneira arrancar o estanho né, da minha solução. Isso, né, vale dizer agora que isso é um método clássico, tá? Isso é uma maneira que a gente de fato faz para converter o ferro 2 a ferro 3 quantitativamente. E a gente também tem outras maneiras de resolver esse problema agora, porque a gente criou um problema para a gente e como a gente resolve? Bom, uma maneira, né, de resolver esse problema, então, é que a gente pode pegar esse excesso de estanho 2 e oxidar ele quantitativamente a estanho 4, porque daí a gente não tem esse problema da reação, né, aqui em cima do estanho 2 reagindo com permanganato e no estanho 4. E a gente faz como? A gente faz pela adição de cloreto de mercúrio, tá? Um método clássico também que a gente utiliza bastante. Então a gente tem a seguinte reação aqui, e essa reação leva então, né, à formação do estanho 4, que não vai reagir com o permanganato. Mas o que acontece é que eu libero o cloreto em solução. Qual que é o possível problema disso? A gente falou bastante disso ali na titulação de ferro com permanganato, é que agora o meu permanganato, então, né, poderia reagir levando esse cloreto, né, oxidando ele a cloro, o que é um problema não só que eu vou ter um erro positivo, mas também, né, formando um gás cloro, que é um gás que possui aí uma periculosidade. Né. E como é que a gente resolve esse problema? A gente já falou, a gente pode mudar o pH da solução, a gente pode adicionar manganês em solução, e a gente utiliza então o reagente de Zimmermann-Reinhardt, porque o que a gente quer na realidade, se a gente voltar aqui, é diminuir esse potencial, porque o cloreto, se não me engano, tem um potencial de 1,36 volts, então o que a gente quer é abaixar. Se a gente faz essa reação meio a um pH 3, por exemplo, se pegar, se eu não me engano, está nos slides lá em cima, ele fica por volta de 1,21. Tá? Então a gente removeu o ferro, né? A gente removeu o interferente, gerou uma possível situação com outro interferente, mas que a gente sabe como lidar com esse interferente. Tá bom?
Então, esse também é um método muito clássico de titulação, que vale a pena dar uma olhada, compreender ele, né? E, obviamente, que tudo isso que foi falado aqui vocês acham, né, no Skug, vocês acham no Harris, vocês acham talvez no Vogel também, uma série das literaturas recomendadas, tá bom? E com isso, então, pessoal, essa é a nossa aula de volumetria redox, titulações redox, e a gente prossegue o curso depois, então, começando a falar, né, um pouquinho dessa introdução para as técnicas instrumentais, certo? Muito obrigado.